Buenas, gurizada, tudo bem? Eu sou o professor Dudu, sou professor de biologia e esse vídeo aqui é uma retomada de algumas coisas que eu tinha no meu canal, que é o estudo de artigos científicos, né? Eu sou um cara formado na biologia, eu tenho uma dificuldade bastante grande, tenho tido uma dificuldade bastante grande desde que eu me formei e comecei a buscar o mestrado, de fazer essa conversão, né, a ciência dura da ciência natural para ir para a ciência mais ligada à ciência humana. No caso, o meu mestrado hoje, que é ensino de ciências, basicamente está se tornando um mestrado em sociologia da educação, né? Então, estou fazendo alguns estudos bem de base, estou começando a recém e me lembrei que quando eu estava tentando uma seleção para um outro mestrado, estava me ajudando bastante, principalmente para as obras mais clássicas, para os artigos mais pesados, fazer essa coisa de dar uma videoaula, entre aspas, sobre algum artigo mais complexo, mais pesadão, que eu considero mais central para o trabalho que eu tô desenvolvendo. Então a ideia é fazer isso aqui. Acho que vou estar fazendo bastante ainda, não sei, tem me ajudado um pouco. E hoje eu vou trabalhar esse artigo aqui. Eu sou uma pessoa muito arcaica, eu não consigo ler no computador, gosto muito de ler impresso, que é História, Filosofia e Ensino de Ciências, a tendência atual de reaproximação. É um artigo do Michael R. Matthews, do Departamento de Educação da Universidade de Auckland, neozelandês, um artigo de 92, né, que um bom amigo me passou, terminei de ler há pouco, estou achando muito bacana. A ideia central do artigo, aí eu acho que eu vou fazer alguns vídeos para ele, porque ele é um artigo grande e tal, eu não quero estar me passando muito nos tempos e tudo mais. É fazer uma grande revisão, e é um trabalho assim muito exemplar, muito primoroso e brilhante de revisão bibliográfica de diversos teóricos e teóricas do ensino de ciências que estão começando a elaborar ali a partir dos anos 80, mas na verdade ele vai pegar artigos desde a década de 60, de 40 até, pega toda a modernidade, todo o século XX, tentando assim reorganizar, aliás, tentando fazer uma síntese de um processo que ele enxerga de reaproximação entre a história e a filosofia da ciência ao próprio ensino de ciências, né? Então é um trabalho essencialmente de revisão bibliográfica que é muito bonito, de muita qualidade, e para mim que estou iniciando nesse estudo, nessa área assim, do ensino de ciências, que é muito ampla, muito diversa, está sendo muito legal. Então vou começar pela introdução. O artigo é enorme, ele tem 16 páginas só de referência. Enfim, achei muito legal, muito estimulante de estar lendo isso. O que eu estou lendo é uma tradução feita pela Cláudia Mesquita de Andrade, do Programa Interdepartamental de Linguística Aplicada à Tradução das Letras da Universidade Federal da Bahia, né? Sempre legal dar crédito devido às coisas, não sair inventando, não sair dizendo que a gente tirou do nada tudo isso. Então, na introdução, ele vai nos dizer que o ensino de ciências hoje no caso já faz quase 30 anos esse artigo dele, ele é muito dissociado do HFS, né, que é História, Filosofia e Sociologia da Ciência. E que a partir dos anos 80 começa uma reaproximação bastante significativa dessas três categorias da ciência humana, do ensino de ciência. Ele vai trabalhar o que eu considero muito, e tenho lido muito nos textos mais contemporâneos de Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, né, que era o que eu vim estudando até aqui, de uma crise contemporânea no ensino de ciências que é atestada pela evasão tanto de alunos quanto de professores e profissionais formados e pessoas que estão buscando se graduar nessas áreas, né, das ciências. E ele vai começar alegando que a HFS, História, Filosofia e Sociologia do ensino de ciências, pode trazer algumas respostas a questões importantes, embora, claro, não seja uma solução mágica para várias questões que são históricas, né? Primeiro, onde é que aparece minha mão aqui? Estou com uma webcam agora. Primeiro, humanizar as ciências e aproximar ela de interesses comunitários. Por interesses comunitários estou falando assim, de interesses culturais, éticos, econômicos, morais, sociais. É uma ideia de colocar a ciência mais dentro não da vida cotidiana, ele inclusive vai criticar muito essa ideia da ciência cotidiana,
mas da realidade, né, da realidade, da concretude das pessoas e das comunidades que a ciência articula, tornar as aulas mais desafiadoras, isso se referindo especialmente aos estudantes, e reflexivas, tendo isso como uma ponte para criar o tão almejado pensamento crítico nos alunos, superar a falta de significados, eles usam uma expressão de vazio ou de abismo de significados em torno da ciência, que é um fato muito grande. Eu, enquanto professor de biologia, que tenho me dedicado a processo de educação popular, enxergo muito isso, de que a ciência ela não faz sentido, né? E aqui eu não estou falando de onde é que eu vou aplicar isso, porque as coisas não têm que necessariamente ter uma aplicação direta e imediata na nossa vida para ter relevância, mas é que a gente sai largando afirmações, sai construindo saberes e conhecimentos e eles não fazem sentido nenhum, né? Eles não têm nenhuma relação, nenhum lastro na nossa vida. E por fim, melhorar a formação dos professores, né? Isso vai ser muito abordado ao longo do artigo, e melhorar essa formação principalmente oferecendo uma epistemologia mais rica da ciência. E acho que, embora ele acabe não focando tanto nisso, essa é a verdadeira centralidade do artigo, né? Apresentar uma nova epistemologia de ciência para o ensino de ciências. Logo no início, eu sei que eu estou fazendo bastante us, fazia tempo que eu não gravava nada, então vai vir bastante us. E logo no início ele já trabalha a ideia de que alguns teóricos vêm trazendo de uma abordagem contextualista do ensino de ciências, né? Contextualista no sentido de contextualizar o ensino em torno do fazer ciência, né? Do que é a verdadeira natureza da ciência, né? A gente constrói muitos mitos e pouquinho em pouquinho ao longo desse artigo nós vamos desconstruir esses mitos, sobre como que a ciência se faz, sobre como a ciência se dá, mitos e equívocos, né? Às vezes é só uma falsificação histórica ou um mau entendimento, e às vezes são interpretações muito erradas a partir do verdadeiro processo de fazer ciência. E essa abordagem contextualista que ele fala vai buscar gerar esse contexto do fazer ciência dentro desses outros contextos importantes da nossa vida, que são éticos, sociais, históricos, filosóficos, tecnológicos, morais, poderia dizer religiosos, enfim, vários contextos. E acho que dá para resumir muito essa seção, essa introdução do artigo, numa frasezinha final que ele larga, de que o ensino, que hoje a gente tem um ensino sobre as ciências, né? Ele deveria ser também um ensino em ciências, que parte de dentro das ciências, e que trabalha como elas funcionam de verdade. Então é isso para essa primeira parte.